Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? Dragon Ball Super, apesar dos seus problemas, nos introduziu algumas coisas bem interessantes. E pelo menos na minha opinião, os anjos e os deuses da destruição são uma delas. Mas infelizmente eles têm uma incoerência muito grande, eu tô aqui pra falar justamente sobre isso. Mas é claro, não esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever a Repar que é muito importante e também nunca esqueça de seguir a Cristo. Enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, como muitos de vocês sabem, os anjos são considerados as criaturas mais poderosas do universo de Dragon Ball abaixo do Zeno. E como muitos de nós sabemos, esses seres considerados divinos não podem ser parciais, já que se eles forem, serão apagados. Essa é a regra dos anjos. Na verdade, não é nem que eles não podem ser parciais, mas eles não podem interferir diretamente na história dos humanos. Mas digamos que essa regra não faz tão sentido assim. Não porque ela não faz sentido por si só, mas porque ela está cheia de lacunas. Além disso, a regra simplesmente já não foi seguida várias vezes. O exemplo mais conhecido e mais mencionado pela fanbase, é claro, é quando o Freeza explodiu a Terra. Não que o Freeza seja uma divindade, mas sim porque o Whis acabou voltando no tempo. Nesse caso especificamente, ele voltou o tempo em si. É basicamente como se nunca tivesse acontecido. Um pouco diferente de você ir para outra linha temporal, mas ainda assim, ele mexeu com o tempo, algo que é estritamente proibido, e não foi para resolver algo idiota, foi para literalmente salvar o planeta Terra. E olha, o Whis trazer o Freeza de volta é até que aceitável, afinal estamos falando de um único indivíduo. Isso não seria tão importante para o grande esquema das coisas no universo. Agora, quando ele não só não traz alguém de volta à vida, como literalmente volta no tempo, e traz um planeta inteiro, gigantesco, com bilhões de habitantes, aí é um pouco diferente. Principalmente quando estamos falando da Terra, que é o planeta mais importante do universo 7. E se você acha que não, é só você ver o nível mortal do universo, que foi significativamente aumentado pelos Guerreiros Z. E coincidentemente, o fato dos Guerreiros Z serem tão fortes tem muito a ver com o Whis, e algo que eu também considero uma quebra da lei dos anjos. Afinal, o Whis passa o Dragon Ball Super inteiro treinando Goku e Vegeta, para que eles pudessem ficar mais fortes e consequentemente derrotar essas ameaças ao universo. Então é basicamente uma brecha sendo explorada. Então o Whis e o Bills não podem interferir, mas eles vão lá e criam mortais no nível dos deuses. Isso é um pouco injusto, não acha? E se eles estivessem treinando para pegar o cargo de Deus da Destruição, até que tudo bem. Mas a gente sabe que não é isso. Tanto o Goku quanto o Vegeta já deixaram bem claro que não querem virar deuses. Então mesmo que a regra não esteja sendo quebrada diretamente, no mínimo uma brecha está aberta. E o Whis e Bills estão usando isso à vontade para satisfazer seus desejos. E eu não acho que isso seria exatamente permitido. Então comenta aí se você acha que abusar de uma brecha em uma regra seria algo ilegal ou não. Mas esse não é nem o maior dos problemas, porque o Whis fez isso porque o Bills mandou. Tá, mas qual exatamente é o limite disso? O quão longe um anjo pode quebrar as regras para satisfazer o Deus da Destruição? Entendem como simplesmente não faz sentido? Não, porque o Deus da Destruição pediu, então automaticamente não é assunto dos mortais. Mas isso se aplicaria a outros problemas dos deuses também? Se o Bills pedir pro Whis simplesmente criar uma linha do tempo nova, ele pode ir lá e fazer, e é isso? Não existe restrição nenhuma? E se existir, trazer um planeta inteiro de volta à vida não é considerado grande o suficiente? Então as regras são simplesmente algo provisório que podem ser quebradas e é isso? Mas veja bem, Goten, nós já vimos as consequências da quebra das regras. E bom, não exatamente. Afinal, a única consequência verdadeira que tivemos foi simplesmente anulada. E mesmo essa consequência em si é meio duvidosa. Isso para não dizer incoerente. Porque vamos lá, o que exatamente aconteceu? Nós tínhamos esse personagem chamado Meros, que era um aprendiz de anjo. A gente não sabe exatamente se ele iria ganhar o seu próprio universo ou se iria substituir algum anjo que já está na ativa. Mas de qualquer forma, ele decidiu entrar para a Patrulha Galáctica e proteger o universo, porém sem usar os seus poderes de anjo. Então ele só usava o instinto superior como uma técnica marcial e não usava sua força. Porém o Moro simplesmente brutalizou todo mundo e ele decidiu usar os seus poderes. Graças a isso, Meros foi simplesmente apagado da existência. Então, por ser uma divindade, ele não poderia proteger os humanos. Mas no final da saga, essa punição foi anulada. E por isso, o Meros voltou a existir. Só que com o porém que ele não teria mais o cargo de anjo. É um pouco estranho, sim, mas pelo menos teve algum tipo de consequência. Uma divindade não pode interferir no curso dos humanos. Outra lei divina
doutrina que é bem ressaltada em Dragon Ball é que você não pode voltar no tempo e mudar alguma coisa. Fora a Kaioshin do tempo, mas fora ela, até mesmo os deuses de Dragon Ball não podem ficar criando linhas do tempo alternativas. E o Trunks do futuro foi duramente criticado por sequer tentar salvar a linha do tempo dele, porque isso criaria novas ramificações e ele deveria ser punido. Mas você sabia que viajar para o passado ou para o futuro, ou até mesmo controlar o tempo, é um crime? Mas vamos parar para pensar um pouquinho de quem exatamente o Trunks estava fugindo. Goku Black originalmente era um Kaioshin, um deus em Dragon Ball, e ele foi lá, matou outro deus e usou o Anel do Tempo para ir para outra linha do tempo. E o fato dele simplesmente existir lá supostamente já deveria ser passível de punição. Mas não é isso que nós vemos, porque como se uma divindade roubar o corpo de um humano e matar 4 deuses não fosse o suficiente, ele teve que ir lá e churrascar todos os outros 22 deuses. Lembrando que quem fez tudo isso também era uma divindade, então tá bem longe de ser um assunto dos mortais. E mesmo assim, quais foram as consequências para o Black? Nenhuma. Simplesmente deixaram ele fazer isso e exterminar toda a vida em todos os universos, e ele só foi morrer porque o Goku teve que chamar o Zeno. Ah, mas Goten, quando um deus da destruição morre, o seu anjo fica desativado. Tá, mas isso aconteceu 13 vezes. Isso sem falarmos do grande sacerdote que viu tudo isso e não fez absolutamente nada. Não existe um mínimo de comunicação entre esses seres? E lembrando, quem fez tudo isso também era um deus. Então quando é alguém tentando salvar sua linha do tempo, não pode, vai ser apagado. Mas quando alguém está ativamente prejudicando os deuses e o universo em si, não. E repetindo mais uma vez, quem fez tudo isso também era um deus. Ou seja, teoricamente as regras eram para ser aplicadas nele. Como eles podem ser neutros, sendo que quando o personagem faz o bem ele corre risco de vida, e quando o personagem faz o mal ele simplesmente sai impune? Isso não é neutralidade, no máximo é negligência. E só corrigindo uma coisa, o Goku Black não exatamente voltou no tempo, mas ele foi para outra linha temporal fazer toda aquela besteira, o que ainda assim não deveria ser permitido, caso essas regras tivessem o mínimo de coerência. E eu não vou nem falar do fato do Goku literalmente pegar uma versão alternativa do Zeno e trazer pro universo dele. O filme do grande sacerdote já está queimado o suficiente. Ele é o responsável pelas piores incoerências aqui, e ele é o que tem a maior autoridade. Mas uma coisa é fato, e eu acho que todo mundo concorda. A regra dos deuses só existe para criar drama barato. Ou melhor, uma falsa sensação de perigo. Basicamente para você pensar que talvez possa existir alguma consequência. Mas se o roteiro quiser, vão existir 1000 lacunas nela. E tudo bem que isso acontece em qualquer tipo de regra na cultura pop. Mas a questão é o seguinte, existem obras que seguem essas regras e existem obras que não. Dragon Ball Super definitivamente não é uma dessas obras, sendo muito mais flexível nesse quesito. A maioria dos personagens vai ter a liberdade para fazer o que eles quiserem. Isso não necessariamente é ruim e não necessariamente é bom. É simplesmente um aspecto da história, que na minha opinião faz com que eu não tenha medo das consequências. Vamos ver como isso vai ser retratado nas próximas histórias. Mas enfim, concordam comigo? Discordam? Não se esquece de deixar nos comentários. E também não se esquece de comentar aí qualquer incoerência que os deuses de Dragon Ball fizeram e eu não percebi. Quem sabe esse vídeo não tem uma parte 2. E é claro também, eu sei que talvez você possa não estar indo tão bem ultimamente. Talvez você esteja cometendo erros atrás de erros e acha que nunca vai conseguir melhorar. Mas saiba que isso tá longe de ser o fim do mundo. E que principalmente você não deve desistir. E talvez você não acredite em mim, mas acredite em Jesus. E é por isso que eu quero que você fale com Deus, porque Ele é o único que realmente pode te ajudar. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que Deus abençoe todos vocês, e valeu, falou e fui.